Meus irmãos, eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem é: você não tem as qualidades necessárias. Vou reafirmar o tema da mensagem. É uma afirmação, tá bom? Você não tem as qualidades necessárias. Eu quero usar como base para minha reflexão de 10 minutos o texto de 2 Coríntios capítulo 7. Eu vou pedir que você acompanhe comigo a leitura do verso 8 ao verso 11 apenas. 2 Coríntios capítulo 7, de 8 a 11. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. 2 pontos. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Amém. Eu gostaria de ter mais tempo hoje. Esse sermão está muito assim, apegado ao meu coração. Para mim, não ter tanto tempo para dedicar a ele, mas eu vou fazer isso mesmo, vou sacrificá-lo. Eu queria contar um pouquinho para os irmãos, introduzir com a minha trajetória profissional. Com essa história de empreender, eu fiquei pensando assim, resolvi pôr no papel a minha trajetória profissional. E eu comecei a minha trajetória, com 15 anos eu era office boy, com 16 anos eu tinha uma pequena serigrafia, que eu pintava camisetas, pijamas de crianças e já servia algumas confecções. Com 17 anos, quando eu me casei, eu era transportador, que não tinha carteira de carro, mas eu transportava produtos para um irmão, com o carro do meu sogro emprestado. Com 18 anos, eu era orçamentista na Igitec, foi lá que eu conheci o Hélio, esposo da nossa irmã Norma. Depois eu fui vender cabos de informática, eu me tornei, aos 19 anos, um microempresário de TI, junto com um sócio que era técnico e engenheiro de eletrônica. Aí veio o Collor, nós vendemos a empresa e tudo que ela tinha junto, e eu comecei tudo de novo. Aí eu virei um vendedor técnico de computadores na última fábrica de computadores do Brasil, na época que o mercado de informática ainda era fechado. Eu fui dono de pizzaria, dono de escola de música, professor de música, comportor de livros, representante de laboratório, pintor, empreiteiro, pastor, coordenador de voluntários, palestrante, consultor, gestor de obras hoje. Eu acho que eu consigo falar alguma coisa sobre empreendedorismo nessa manhã. O problema é que eu devo admitir que eu não tinha as qualidades para ser um empresário ou um líder que eu queria ser. Eu não tinha essas qualidades. E, na verdade, as poucas qualidades que eu tinha, naquele tempo, eram vistas como fraqueza. Por exemplo, criatividade, iniciativa, ousadia e esse apego aos desafios. Como é que um menino da geração dos anos 70 e 80 era visto? Por exemplo, se nós pegarmos um jovem hoje, e aí você olha a carteira de trabalho dele. Pô, você trabalhou 1 ano nessa empresa, foi para outra, que você trocou, que foi para outra, que foi para outra, foi para outra. Um analista de recursos humanos olha essa carteira e fala, meu, esse cara é muito desejado. Olha, as empresas ficam comprando o passe dele a cada ano. Não é isso? Será que é ou não? Vamos atualizar o hardware aí, o software. Hoje, qualquer coisa relacionada ao empreendedorismo, se você conhece uma pessoa, quais são os temas que um bom seminário de empreendedorismo tem que falar? Você precisa sair de si mesmo, você precisa se reconstruir, você precisa se reinventar, o mundo mudou. Não é isso? E agora, hoje eu ouvi uma expressão que eu nem conhecia ainda, intraempreendedorismo.
Ou seja, se você não vai sair da sua posição na empresa que você trabalha, seja um intraempreendedor, olhe para dentro do seu ambiente de trabalho e empreenda, faça coisas novas, tenha as ideias, seja criativo. Eu conheço uma série de jovens, né, entre eles, por exemplo, o nosso irmão Anderson, que é um jovem profissional, e que está trocando de emprego a toda hora, por quê? Porque as oportunidades vão surgindo e novas possibilidades acontecem, e ninguém chama ele de menino desmiolado, mas eles chamavam. Pensa que para ter esse currículo aqui, quanta coisa eu não tive que enfrentar, quanto preconceito eu não tive. Porque na minha época, qual era o paradigma do trabalho? Estude, meu filho, senão você não vai ser ninguém na vida. Isso vale para hoje? Ha, ha, ha. Tá bom. Quantos pós-doutorados você conhece que estão procurando na fila de emprego para trabalhar no chão de fábrica hoje? Está cheio, irmãos? Então essa fórmula, estude, faça faculdade, e era só faculdade, já estava ótima, né? Fale inglês se possível, desejavelmente, e então você vai arrumar um emprego e vai morrer naquele emprego. Os nossos pais batiam no peito e diziam o quê? Eu estou nessa empresa há 30 anos que eu estou nessa empresa. E quando vi os filhos picando e tentando fazer uma coisa, empreendendo, pensa, esse menino não tem juízo. Você precisava fazer que nem seu pai, 30 anos numa mesma empresa. O paradigma de trabalho era aquele. Devemos admitir, meus irmãos, que ninguém nasce com qualidades necessárias para enfrentar os desafios da vida. Sejam eles profissionais, sejam os desafios familiares, amorosos ou sociais. Ninguém possui as qualidades necessárias quando começa. Eu estou afirmando isso, vou pedir para você dizer amém ou não, mas, enfim, a minha premissa de hoje é essa. Ninguém possui as qualidades necessárias quando começa. Por quê, pastor? Simplesmente porque não temos a sabedoria necessária para ligar todos os pontos a fim de que as coisas aconteçam. Você já deve ter pensado assim, falar, puxa, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, com a juventude que eu tinha 10 anos atrás, eu faria o maior, eu arrebentaria a boca do balão, não é isso? Hoje eu fico vendo, eu falo, meu Deus, quanta burrice eu fiz. Porque eu investi a minha juventude assim, naquela coisa sem, né, muita vontade de fazer, mas sem foco, sem sabedoria do que fazer. Então veja que, por que eu estou dizendo que ninguém possui ou que você não tem as qualidades necessárias? Porque a gente não nasce com sabedoria para ligar os pontos. Alguém já nasceu sabendo criar filhos aqui? Alguém já nasceu sabendo o que é ter uma sogra? Não, irmãos. Não. Não existe escola para lidar com a sogra. Não existe, irmãos, isso. Nem com genro também não existe. Tem escola de casamento? Tem essas escolas todas para a gente estudar e saber como é que faz antes de ter que fazer? Não é verdade? Bom, a minha premissa é essa. Espero que você concorde com ela. Felizmente, meus irmãos, nós temos 2 mestres na vida. Eu quero apresentar a vocês um mestre chamado sabedoria e um outro mestre chamado consequências. Sabedoria e consequências. São os 2 grandes mestres da vida. Eles nos ensinam muitas coisas. Mas se você conseguir agora, nesse momento da sua vida, tenha você 10, 15, 25, 25, 40, 50, 60. Dá tempo ainda. Se você conseguir escolher agora, um dos 2 mestres é melhor para você. Nós temos um mestre chamado sabedoria e um mestre chamado consequências. O estilo desses 2 mestres são diferentes. Eles ensinam de maneiras diferentes. A sabedoria, ela vai deixar você encantado, ela vai alertar você, ela vai iluminar a sua mente, o seu coração, ela vai te mostrar todas as realidades da vida com antecedência suficiente para que você possa, quando chegar nessas realidades, quando viver essas realidades humanas, você vai saber distinguir o que é melhor para você. Só que o mestre da sabedoria cobra a sua mensalidade antecipadamente.
A sabedoria cobra o seu preço antecipadamente. Escute isso. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Irmãos, a Bíblia não está brincando. Use tudo o que você possui para adquirir sabedoria. Tudo mesmo, pastor? Tudo mesmo. Dedique autoestima à sabedoria, e ela exaltará você. Abrace a sabedoria, ela honrará você. Ela porá uma coroa na sua cabeça e vai lhe dar de presente uma coroa de esplendor. Ela vai fazer você ser bem-sucedido. Apegue-se à instrução, não a abandone em momento algum, guarde-a bem. E agora vem a facada final do Provérbios. Pois dela depende toda a sua vida. Então veja bem, o mestre sabedoria cobra a sua mensalidade antes. Ele está dizendo assim: apegue-se à sabedoria, abrace a sabedoria, corra atrás da sabedoria, não largue a sabedoria, busque a sabedoria. Então o pagamento é antes. Porque se você se agarrar à sabedoria, ela vai te proteger, ela vai te dar performance, você vai correr, não vai cair, você vai fazer as suas escolhas certas na vida. Mas você tem que pagar o preço agora. O outro mestre, o mestre chamado de consequências, ele não vai te cobrar nada no início. Nada, nada, nada. Pode vir gratuito a palestra. Você estuda de graça na minha escola. Quem não quer estudar numa escola boa de graça? Amém, irmãos? Eu quero, amém. Mas aí, um dia ela manda conta, irmãos. E a gente sabe que as suas mensalidades são extremamente caras. Pode custar seu casamento, pode custar sua família, pode custar o seu emprego, pode custar até a sua vida. Você vai aprender lições valiosas com as consequências, não vai? Diz para mim, depois que você passa pelas consequências, tu aprende alguma coisa ou não? Ah, eu não faço mais isso. Eu fui me meter a isso, fiz aquilo, me arrebentei, estou com o nome sujo, aprendi a lição, amém? Amém. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você tem condições de ser bem-sucedido, matriculado nessa escola das consequências a vida toda? Você acha que você vai conseguir ficar errando para aprender, errando para aprender? Você acha que uma hora você vai falar, não, agora eu sou bem-sucedido porque eu já errei tanto, já aprendi tanto que agora eu sou bem-sucedido. Você acha que dá para sair da escola das consequências com algum lucro? Então eu quero fazer a minha afirmação final, porque já são 12:00. Aliás, deixa eu falar da Bíblia, né? Vamos biblificar a ideia. Antes de ser castigado, eu andava desviado, diz o salmista. Mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo assim, olha, antes de eu sofrer as consequências, eu vivia de qualquer jeito, estava nem aí com nada. Sabia o que tinha que fazer, a sabedoria me dizia o que era melhor para mim, mas eu dei as costas à sabedoria e fiquei vivendo. Quando eu me dei mal, quando eu sofri as consequências, quando eu sofri o castigo, o que Deus falou estava certo. Deus tinha razão. Deus tinha razão, a sabedoria tinha razão. Então ele está dizendo assim, que bom que as consequências me levaram para a escola da sabedoria. E eu acho que você precisa fazer uma escolha, se você não fez ainda, e nós precisamos reafirmar a nossa escolha entre seguir o mestre da sabedoria ou seguir o mestre das consequências. Eu me lembro quando eu era dono de escola de música, eu aluguei uma sala, sinal lá no Jabaquara, e o dono do prédio era um japonesinho, baixinho, de pouca conversa. E eu já tinha os dois mais velhos, as crianças viviam por lá, ele viam meus filhos, né? Eu disse assim, senhor, esqueci o nome dele agora, nome de japonês, Takata, pode ser Takata.
O senhor não vai me dar um desconto aí? Poxa, vamos negociar esse aluguel, né? Olha aí, eu tenho 2 filhos e tal, né? E ele, com aquela carinha de japonês curto e grosso, né? Na hora de fazer, não pensou nisso, né? Então, né? Dorme com essa, bestão. E desconto coisa nenhuma, né? Na hora de fazer, não pensou nisso, né? Eu lembro dessa frase até hoje. Então, eu quero concluir a minha introdução dizendo assim: a verdade é que ninguém terá recursos suficientes para se formar na escola das consequências. Se você quer ser bem-sucedido, precisa aprender com a experiência de outras pessoas. Isso só a escola da sabedoria pode te ensinar. Irmãos, nós temos que fazer uma escolha. Provérbios 14, 16 diz assim: o sábio é cauteloso, evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Ou seja, o sábio, por causa da sabedoria, ele é cauteloso no que vai fazer. É hora de fazer, não é hora de fazer. É hora de dar o passo, não é hora de dar o passo. Precisamos dar um passo, mas em que direção eu dou o passo? O sábio é cauteloso e evita o perigo. Agora o tolo faz o quê? Não. Escutei o seminário Empreender Mulher, agora eu vou fazer. Eu determino agora. Porque, assim, seminários como esse são uma grande bênção. Mas eles não são tudo. Não é vero? Eles não são tudo, porque eles estão lá para te motivar a fazer. Agora, quando você vai fazer, quem vai pagar a conta é você. É o seu nome, é o seu CPF, é a sua firma, é o seu dinheiro, a sua poupança, os seus empregados, você vai alugar, você vai fazer contrato de locação, você vai abrir firma na junta comercial. É você quem vai fazer. O que eu estou propondo aos irmãos pensarem tem 2 escolas na vida. Tanto para os negócios, quanto para qualquer outra coisa. A escola das consequências, não, eu vou fazer. Chega, agora foi a gota d'água. Eu vou mudar a minha vida. Vai, toca o pau. O tolo diz assim, eu sei. O sábio diz assim, não, a sabedoria me ensinou. Então deixa eu ver como é que eu faço a coisa certa. Tudo bem até aqui? Eu acho que em sã consciência, alguém aqui escolheria viver com o mestre das consequências? Levante sua mão se você quer se você quer se matricular na escola das consequências. Ok, ninguém quer se matricular. Levante sua mão se você quer se matricular na escola da sabedoria. Se tu não levantou sua mão, tu já está matriculado aqui. E se tu levantou a mão no piloto automático, tu também está matriculado aqui. Se tu não está disposto a vender tudo que você tem para adquirir sabedoria, você já está automaticamente matriculado na escola das consequências. Você vai ter que apanhar para aprender. Bom, o pastor Ed René, ainda hoje de manhã, me falou o seguinte: podemos ter a visão correta das coisas, mas nunca a visão completa. Por isso precisamos de sabedoria. Isso aqui me explicou muita coisa hoje de manhã. Podemos ter a visão correta das coisas. Eu acho que eu era um menino empreendedor com visão correta do mundo. Mas o problema é que a minha visão não era completa do mundo. Percebe? Tinha mais coisas que eu precisava saber e que eu não sabia. Por isso os meus empreendimentos foram meio que por água abaixo. E eu, para falar a verdade, eu não me arrependo da minha história, mas que podia ter ganhado um pouco mais de dinheiro, eu podia. E, aliás, eu até esqueci de colocar aqui que eu fui o primeiro colocado no concurso da Petrobras em 97. E nunca fui para Lava Jato, não, nunca fui para a Petrobras. Mas pensa num negócio que deu trabalho para conseguir. Veja só,
para a gente se matricular nessa escola, para a gente fazer essa escolha pela escola da sabedoria, é preciso deixar de lado uma coisa chamada empirismo. Sabe o que é o empirismo? Olha, se algum estudioso quiser fazer uma análise sobre o empirismo, eu convido ele para conhecer minha família. Minha família é especialista em empirismo. Por gerações nós fomos, não espíritas, mas empíricos. Os irmãos sabem o que é empirismo? Então eu vou explicar, Lourdes. Empirismo é o seguinte, sabe quando alguém conta uma história para você, você fala assim, eu acho que isso está esquisito, acho que está errado. E aí depois, o que você pensou a respeito daquilo lá, estava certo. Você fala assim, viu? Eu mesmo descobri que estava errado. Ninguém falou para mim que era assim ou era assado. Mas empiricamente, eu por mim mesmo, descobri que tal coisa estava errada. O problema dessa escola é que ela é muito interessante, porque ela te dá subsídios para viver. Então, empiricamente, você sabe que não dá para sair fazendo investimento em bolsa de valores de qualquer jeito. Empiricamente, você sabe que não dá para fazer isso, não dá para você ir lá na loja, pegar um talão de cheque e mandar 50 predatados e montar o seu restaurante. Não dá para fazer isso. Empiricamente, você percebe que uma coisa está certa ou que está errada. Agora, tem gente que vive só do empírico. Tem gente que a sua própria fonte de sabedoria sou eu mesmo. De onde você tirou isso? De mim mesmo. Mas tu já leu a Bíblia? Não preciso ler a Bíblia, eu sei. Eu faço. Foi isso que o Provérbios disse. É verdade que às vezes nós temos uma boa visão, mas nós nunca temos a visão completa das coisas. Eu conheço 1 milhão de gente, 1 milhão é muita gente, mas eu conheço um tanto de gente inteligente, capaz, sabida, mas que não decola, que não acontece, porque acha que a sua própria autointeligência é suficiente para tocar a sua vida. Não é. Não é. Eu era um menino assim. Eu acreditava em mim. O meu empirismo era a minha fonte de sabedoria. Em 2011, eu fiquei um ano deprimido, 2010, eu fiquei um ano deprimido, e um colega bem de vida lá do estado do Tocantins me chamou para trabalhar com ele lá. E nós íamos trabalhar com construção civil, construir casa em Palmas, no Tocantins, o estado mais novo da nação, tem 28 anos. Cheguei lá, ele ficou na dúvida, mano, estou pensando aqui de abrir um outro negócio. Ele tinha fazenda, rede de loja de ferragens, rede de loja de tinta, tinha boi, tinha plantação, tinha posto de gasolina. Pensa um menino crente e rico. Tipo do amigo que você gostaria de ter. Ele falou assim, não, vamos pensar aqui, ó. Aí eu passei um mês, e em um mês eu fiz 6 planos de negócio. Distribuidora de piso, revendedora de cal, porque não tinha um fornecedor de cal para a cidade, uma empresa de singles, para vender produtos de propaganda em outdoors e tal, porque eles tinham que comprar em Goiânia esse produto, na capital do estado não tinha uma loja disso. Irmãos, o negócio de construção, 6 planos de negócio em um mês. Onde ele me jogava, eu dava uma rebolada e já voltava com o plano de negócio pronto. Isso é suficiente? Isso é só isso que eu preciso? E as outras virtudes? E os outros perigos? A escala da sabedoria convida você para enxergar o caminho antes de você trilhar o caminho. A escola das consequências convida você a olhar para trás e perceber, está vendo aí onde tu quebrou o chifre? Pois é. Aprendeu agora, bobão? Então continua andando, mas não entra nessa mais, né? E eu lembro de uma frase que eu gosto muito. Experiência não é o que acontece com você. Experiência é o que você faz com o que te acontece.
Tudo bem? Amém, irmãos? Experiência não é o que acontece com você. Ah, eu tenho experiência, já me separei, já perdi o emprego, já fui assaltado, Experiência não é o que acontece com você. Experiência é o que você faz com o que te aconteceu. Aconteceu uma tragédia comigo, o que eu fiz com ela? Você aprendeu? Porque se você não aprendeu nada com aquela experiência, você não teve experiência. Você vai cair nela de novo. Você vai ficar refém daquilo. É isso. Bom, 12h15, eu estou animado, o dia está bonito, as crianças ainda estão brincando, né? A Adriana está aqui conosco, tem visitante famosa para a gente, né? Para ouvir a gente hoje. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou deixar vocês aqui com essa palavra. Sei lá, semana que vem a gente continua. Eu ia descer para o texto de Corinto, só para dizer assim, olha... Mas não vou falar o que eu ia dizer. Não. Domingo que vem, cena dos próximos capítulos. Tá bom? Que Deus te abençoe, te traga de novo aqui, me traga também. E a gente possa dedicar tempo e atenção à palavra de Deus, sem fazer os maridos esperar lá fora e ficar bravo com nós, né? Sem extrapolar os limites do tempo, tá bom? Convido você a ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por tudo que fizemos aqui, ouvimos. Agradecemos a nossa irmã pela presença. Deus te abençoe, Adriana, mais uma vez, e te use para a glória dele. E nós queremos reconhecer diante de Deus que fizemos a escolha pela escola da sabedoria. Esse é o desafio para nós pensarmos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigado por nos dar em Cristo toda a sabedoria e conhecimento do universo. Obrigado porque em Jesus, pelo caminho de Jesus, pela vida de Jesus, pelos passos de Jesus, nós adquirimos tanto conhecimento, tanta experiência, tanto valor, Senhor, que a vida se torna possível por causa da vida de Jesus em nós. Pai, nós sabemos que o Senhor não nos chamou para sermos felizes, mas nós sabemos que o Senhor nos chamou para que em Ti nós pudéssemos lidar com qualquer circunstância da vida, Senhor. Nessa manhã, Pai, eu quero compartilhar com os meus irmãos diante de Ti o aperto do meu coração pela família lá de São Miguel, que eu pastoreei anos atrás, e que perdeu o jovem pai dessa família de 4 mulheres e um menino, perdeu subitamente o pai ontem à tarde, e hoje, Senhor, estão sepultando seu pai. Que a Tua graça, Senhor Deus, alcance a vida dessa família, especialmente a Ângela, a mãe que fica, Senhor. Que o Senhor conceda a ela a força, a sabedoria para continuar a vida, educar seus filhos, criar seus filhos sem a presença agora do esposo. E Pai, nós confiamos em Ti, seja qual for as circunstâncias da nossa vida. Nós Te bendizemos por essa manhã de adoração, por essa manhã de reflexão, Senhor, por essa manhã de entendimento a respeito do mundo do trabalho, que faz parte de um mundo só, o mundo que está diante de Ti, as nossas vidas que estão diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, seja com cada um, Senhor, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.